Olá, 11 horas e 30 minutos pelo horário de Brasília desta quinta-feira, dia 7 de dezembro de 2023. Este é o Jornal do Empreendedor, segunda edição. Seja muito bem-vindo. Eu sou Sebastião Garcia e convido você para acompanhar comigo, a partir de agora, as principais notícias do dia. Comissão Mista de Orçamento aprova a receita da União com 5,6 trilhões de reais, um aumento de 10 bilhões e meio para o ano que vem. Desenrola, negocia ou renegocia 29 bilhões de reais em dívidas. E o governo quer prorrogar o programa até março do ano que vem. E as pequenas e médias propriedades rurais vão ter apoio da Confederação da Agricultura e Pecuária para entrar no mercado internacional por meio do e-commerce. Tudo isso você confere agora no Jornal do Empreendedor, segunda edição. A Comissão Mista de Orçamento aprovou ontem relatório de estimativa da Receita da União com 5,6 trilhões de reais. Houve um aumento de 10 bilhões e meio de reais para o ano que vem. Os ajustes foram feitos prevendo um aumento nos preços do petróleo e do dólar e a prorrogação de incentivos fiscais da Sudan e da Sudene. Também foram considerados os efeitos da tributação do programa Minha Casa Minha Vida e da prorrogação do reporto, que é o regime tributário para incentivo à modernização e à ampliação da estrutura portuária. Segundo a senadora professora Dorinha Seabra, da União de Tocantins, relatora do orçamento, uma estimativa correta da arrecadação é importante para que o governo possa cumprir a meta fiscal de zerar o déficit das contas públicas. Um novo produto, fonte de riqueza natural e de forte tradição capixaba, ganhou o selo de indicação geográfica. Dessa vez, o mármore de Cachoeiro do Itapemirim entra para a lista do Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Confira na reportagem de Márcio Fontinelli. Conhecida como a capital nacional do mármore, Cachoeiro do Itapemirim, no Espírito Santo, está na lista dos polos mais importantes de produção de rochas ornamentais do mundo. E é a 130 quilômetros de Vitória que fica a indústria da família do Eutamar, um negócio que começou na década de 80. A nossa empresa é uma empresa familiar. Nós começamos com a mineração, com a extração de blocos. E em 1991 nós montamos a empresa, que é a Bramagram. É uma empresa que nós trabalhamos, eu e meus irmãos. E ao longo dos anos nós viemos desenvolvendo, trazendo novos equipamentos. E hoje nós temos cerca de 220 colaboradores na empresa. Com 220 funcionários, a empresa produz 83 mil metros cúbicos de placas por mês. São mais de 8 mil toneladas enviadas para todo o Brasil, América do Sul e países como Estados Unidos e até a Rússia. Aqui nós adquirimos os blocos ou extraímos na nossa mineração e fazemos o processo de transformação, beneficiamento da rocha, que a gente pega o bloco bruto, transforma ele na chapa bruta, depois tem todo o processo de telagem, resinagem, polimento, transformando nas chapas polidas que depois nós vendemos no mercado. O processo cuidadoso se deve aos tipos de rochas encontradas em Cachoeiro do Itapemirim. A maioria tem cores e desenhos únicos e com técnicas modernas de extração e beneficiamento, a região ganhou o selo de identidade geográfica. O certificado é concedido pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial. É a garantia de que todo material que sai daqui é de alta qualidade e retirado respeitando uma série de normas e também o meio ambiente. Por isso, agrega valor não só ao produto, mas também ao empreendimento. A indústria da família do Eutamar é uma das que trabalham com material reconhecido. O selo IG, ele, por ser a identidade do material que é produzido aqui na nossa região, ele valoriza. Então, você tem um produto de melhor qualidade, você tem um produto selecionado, que ele tem que ter um nível de seleção de qualidade melhor, e com isso ele vai ajudar nas nossas vendas, no nosso comércio, por ser um material de referência por ter o IG. O design do selo IG de Cachoeiro do Itapemirim foi desenvolvido em uma parceria entre o Sindirochas e o Sebrae. A arte final foi aprovada pelo conselho que representa os 352 associados. Tem a questão de valores de investimento que o Sebrae fez
grande parte desse investimento e também todo o know-how, toda a expertise com a equipe técnica, né, com as pessoas que vieram aqui para realmente desenvolver todo esse projeto, a agência de publicidade que montou, né, a logo, o selo em si, é assim, de altíssima qualidade. As especificações dessa região é que proporcionam uma pedra única, com a sua dureza, com a sua luminosidade e com as características específicas. Por isso que a IG foi caracterizada como a IG da região do mármore de Cachoeiro. Com o reconhecimento do selo de indicação geográfica, a extração de mármore e granito em Cachoeiro do Itapemirim representa não apenas uma fonte de riqueza natural, mas também um patrimônio econômico que impulsiona o desenvolvimento regional e projeta o nome da cidade no cenário da indústria de rochas ornamentais. Os próximos passos que nós temos agora é justamente as empresas terem a IG como uma fonte agregadora para esse produto, aonde não só simplesmente por ter um produto com as suas características resguardadas, mas sim uma expansão de mercado, buscando outras possibilidades de mercado com o reconhecimento da IG. O artesanato faz parte da nossa cultura e movimenta 50 bilhões de reais por ano no Brasil. Em Belo Horizonte, uma feira reúne artesãos de todo o país e os pequenos empreendedores mostram de tudo um pouco. Instrumentos musicais feitos de fibras vegetais e sementes, enfeites e utensílios de cerâmica, muitas roupas, bolsas e a arte que faz também a culinária brasileira. Tem de tudo na Feira Nacional do Artesanato, que acontece até domingo em Belo Horizonte. Tudo que você quiser, que seja feito e tenha uma composição artesanal manualmente, tá? Você vai achar, tá? Bordados, madeira, todas as matérias-primas, todos os sotaques brasileiros você vai achar aqui. Cerca de 100 mil visitantes são esperados nos 5 dias de evento. O artesanato pra gente é sensacional. Então eu fico aqui admirando, encantada com tudo. Olha só, gente, é difícil imaginar que a partir dessa folha, popularmente conhecida como juta, foi possível confeccionar bolsas, jogo de mesa, tapete. Um dia, a minha mãe fazendo pamonha, colheu essa folha, deu para eu desfiar e eu desfiando ela, vendo a resistência, depois faço a trama no tear. O setor movimenta cerca de 50 bilhões de reais por ano no Brasil. São 8 milhões e meio de artesãos, sendo a maioria mulheres, que vivem diretamente da produção. A paixão do Augusto vem desde criança, quando seguia a mãe, também artesã, no trabalho. Comecei nessa brincadeira, assim, de brincar e moldar com barro e fazer os meus próprios brinquedos. Hoje eu estou realizando um sonho de estar fazendo aquilo que eu via quando eu era criança. Bem, a Feira Nacional de Artesanato está no Expo Minas, em Belo Horizonte, e vai até domingo. E em São Paulo, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho da Prefeitura está promovendo feiras de artesanato por toda a cidade. É uma oportunidade para os pequenos empreendedores locais incrementarem as vendas. São 13 feiras em diversos pontos do programa Mãos e Mentes Paulistanas. Para conferir os locais das feiras, basta acessar o portal kt.prefeitura.sp.gov.br. E outro evento que vai chamar a atenção dos turistas e movimentar o empreendedorismo do setor turístico é o Salão Nacional do Turismo, que acontece de 15 a 17 de dezembro em Brasília. Na lista de confirmados, representantes dos 26 estados mais o Distrito Federal, que juntos apresentarão o Brasil aos brasileiros e aos estrangeiros que visitarem o evento. E aí, para falar sobre o assunto, nós vamos conversar agora com Natália Soutosa, técnica de projetos da Fundação Getúlio Vargas. Oi, Natália, tudo bem? Bom dia. Tudo bem, eu não consigo ouvir a Natália. Vamos tentar de novo. Bom, estamos com um probleminha na comunicação com a Natália. Vamos seguir por aqui, então? Certo, vamos lá então, a gente vai fazer um rápido intervalo. Na sequência, voltamos com muito mais informações aqui no Jornal do Empreendedor. A gente volta já já. (11h41) agora pelo horário de Brasília e nós damos sequência ao Jornal do Empreendedor, segunda edição.
Olha, o programa Desenrola já renegociou 29 bilhões de reais em dívidas desde o seu lançamento, em julho. No total, 10 milhões e 700 mil pessoas foram atendidas nesses 5 meses. Na primeira fase, para quem tinha dívida de até R$ 100, foram atendidos 7 milhões de brasileiros. Com maiores valores, foram atendidos 2 milhões e 700 mil endividados. Na segunda fase do programa, a renegociação atendeu 1 milhão de pessoas que, somadas, renegociaram 5 bilhões de reais. E nessa etapa, 21% dos valores foram quitados à vista e os outros 79% em parcelas. Mais de 98% dos municípios brasileiros tiveram pelo menos uma pessoa que renegociou dívida por meio do Desenrola. O resultado foi apresentado ontem pelo Ministério da Fazenda e o governo deve enviar nos próximos dias para o Congresso Nacional uma medida provisória que prevê a ampliação do programa até março do ano que vem. E agora vamos falar de um programa que algumas empresas adotam para melhorar os negócios e também dar um retorno àqueles que contribuem com os lucros, os colaboradores, os funcionários. É o PLR, Participação nos Lucros e Resultados. Sobre esse assunto, nós vamos conversar com o advogado Túlio Carvalho, especialista em direito tributário. Doutor Túlio, bom dia, tudo bem? Boa tarde, Sebastião, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, doutor. Como é que funciona o programa de participação de lucros e resultados? Bom, se trata de uma remuneração variável que é paga em determinadas épocas pelas empresas e que são atreladas a metas pré-estabelecidas, né, com objetivos, critérios contratualmente estabelecidos com a participação dos representantes dos trabalhadores e da empresa, né? Normalmente são metas financeiras, margem de lucro, margem de produtividade de um determinado setor, o faturamento da empresa, varia de acordo com a empresa. O objetivo é socializar com os funcionários aquele lucro que foi auferido com a participação e com o trabalho deles, né? E com isso gerar um senso de pertencimento, de engajamento e um interesse comum entre o empregador e o empregado. Uma decisão da empresa a implantar o programa não é obrigatória exatamente? Não, não é obrigatório, é uma opção da empresa e aí, mediante uma comissão, um procedimento específico previsto em lei, são estabelecidos os critérios e o método de cálculo e como isso será pago para o funcionário nos momentos combinados. Agora, quais são as vantagens da empresa adotar, tanto para ela também, quanto para os colaboradores? A vantagem é que você gera um comprometimento do funcionário com a performance, né? Ao incentivar o funcionário a trabalhar e a entregar melhores resultados, a empresa obtém um benefício, ela obtém um ganho aí de faturamento e o funcionário, por sua vez, ele recebe um benefício financeiro extra adicional ao seu salário, de acordo com a participação dele nesse sucesso que foi verificado no período de apuração. E para a empresa? Para a empresa é justamente ampliar as suas margens, gerar um senso de pertencimento, fidelizar o funcionário, evitar que ele saia, né? Gerar permanência de funcionários para a empresa e, com isso, permitir a continuidade e o crescimento do negócio. Tem alguma vantagem tributária, talvez com isso, algum incentivo a partir daí, não? Olha, vantagem tributária, especificamente, na verdade, isso é dedutível do imposto de renda, né? Quando isso é pago aos empregados. E de alguma maneira, ou seja, a legislação ela oferece esse incentivo também a que o empregador participe o lucro ao seu funcionário, né? Quando ela oferece essa dedutibilidade do imposto de renda e da CSL. Quais são os formatos? Existe mais de um formato, né? Não é só anual, né? De participação, de pagamento da participação, né? Sim, essa PLR ela costuma ser paga em 1 ou 2 vezes ao ano, de acordo com critérios de apuração que variam. Por exemplo, pode ser baseado na margem de lucro de um determinado setor, um novo setor da empresa. Olha, daquilo que a gente crescer nesse novo setor, a gente vai participar, aos funcionários que participaram desse novo negócio, uma fração do nosso sucesso, por exemplo, né? Pode ser também baseado no faturamento, não exatamente no lucro. E ainda, mais raramente, também é possível participar isso em função da performance do funcionário, né? Metas pessoais ou do departamento que o funcionário está alocado.
Qual é o cenário que a gente tem hoje no Brasil? É adotado mais por grandes corporações? Que perfil de comparações? Pequenos negócios? Há viabilidade para também implantar esse tipo de programa? Olha, é viável, mas, por exemplo, hoje em dia isso é verificado mais naquelas empresas de grande porte, profissionalizadas. Quanto mais profissionalizada a empresa, maiores as chances de ela possuir um programa de participação nos lucros que seja assim, objetivo e profissional. Agora, uma vez que a empresa decida cancelar, por exemplo, o programa, ela pode a qualquer momento e pode ter um efeito negativo aí também, né, doutor? Como é que funciona nesse caso? Que tipo de consideração a empresa deve ter? Olha, a revogação do benefício ela precisa ser comunicada para períodos futuros, para períodos em curso, para aquilo que já está em andamento, precisa prevalecer o que foi combinado com o funcionário. Mas, assim, ela não implica em nada numa questão trabalhista, por exemplo, né, de um colaborador que, enfim, teve o desligamento da empresa. Isso futuramente não pode ter nenhuma implicação para a empresa, né? Vai depender da situação, do caso e, por exemplo, se o funcionário cumpriu com as metas, a empresa também cumpriu com as metas, que os critérios objetivamente estabelecidos foram atendidos e não houve o pagamento, isso pode gerar problemas para a empresa, exceto em situações aberrantes, né, como justa causa e tal, aí não existiria uma repercussão jurídica para a empresa, mas em regra deve ser pago de acordo com o combinado. Bom, mas de qualquer forma é uma estratégia interessante, até de motivação, de engajamento de colaborador, né? Claro que precisa se calcular os objetivos da empresa também. Doutor Túlio Carvalho, especialista em direito tributário, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, doutor. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau, seguimos. Olha, as pequenas e médias propriedades rurais vão ter apoio da CNA, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, para entrar no mercado internacional por meio do e-commerce. Hoje, 8 mil empresas rurais exportam, principalmente para a Ásia e o Oriente Médio. A expectativa é ampliar esse mercado também para a África ou para a América do Sul, quer dizer. Segundo a CNA, de janeiro a outubro de 2023, as exportações do agro brasileiro alcançaram 140 bilhões de dólares. O valor é 3% superior ao mesmo período do ano passado. E para o ano que vem, a meta é ampliar o programa AgroBR, uma parceria entre a CNA e a Apex Brasil. A iniciativa fecha o ano com 1.340 produtores. Para 2024, a gente pretende ampliar não só esse número, mas ampliar o leque de serviços e de apoio que a gente dá aos produtores. Então, eu vou destacar alguns. O primeiro é o e-commerce. A gente lançou agora, esse mês, o projeto de e-commerce, então nós vamos selecionar um grupo de produtores para serem preparados para acessar o mercado internacional via e-commerce, que é um modo que traz vantagens do ponto de vista de custo mesmo, de acesso a mercados internacionais, e a gente tem um foco muito grande na Ásia e no Oriente Médio nesse sentido. Nós também vamos oferecer aos produtores apoio para adaptação de embalagens para o mercado externo. A gente sabe que não é simplesmente você colar um adesivo com a língua do país, então precisa fazer toda uma adaptação específica focada naquele mercado. A gente também vai oferecer isso. Nós começamos esse ano, vamos ampliar no ano que vem um trabalho junto com a assistência técnica do Senar, que a gente chama de ATEG mais exportação. Hoje a ATEG está atendendo cerca de 135 mil propriedades, então se a gente conseguir converter para exportador 1% disso, a gente já está falando de mais de 1.000 produtores. Hoje o Brasil tem cerca de 7 mil, 8 mil produtores rurais, empresas exportando do agro, então é mexer na base exportadora brasileira mesmo a gente fazer isso. Queremos dar um olhar específico para a América do Sul. A gente vai continuar olhando para a Ásia, mas para esse pequeno e médio produtor, um mercado mais próximo, com uma língua mais próxima, culturalmente mais próximo, ele, como primeira exportação, ele facilita. Então, a gente vai, esse ano, 2023, a gente fez só uma ação, uma feira aqui na América do Sul, a Expo Alimentária, e a gente vai fazer outras, vamos ampliar esse leque para a América do Sul em 2024. Bem, agora vamos falar de histórias de sucesso. O programa Inovativa Experience do Sebrae faz a conexão entre quem cria soluções inovadoras e quem quer investir nelas. Em São Paulo, ele conseguiu reunir 102 startups. Confira na reportagem de Lícia Mandjavac.
Uma ideia, um sonho e muita força de vontade. Foi assim que nasceu a Brazilian Dream, startup que digitaliza o processo de seleção de jogadores de futebol para os clubes. A gente conecta jogadores com olheiros que fazem a avaliação desses jogadores, eles geram uma lista de destaques. Essa lista de destaques os clubes têm acesso e podem selecionar esses jogadores para participar das suas peneiras. Mas depois de ter essa ideia, foi preciso enfrentar muitos desafios. O mundo novo dos empresários era desafiador. 73% dos municípios brasileiros não tem um clube de futebol profissional, mas tem jogador do Brasil em qualquer lugar. Em 3 meses de operação, a empresa já soma 300 jogadores cadastrados. Colocamos 3 jogadores em clubes no Rio Grande do Norte, a gente começou a operação no Rio Grande do Norte, então a gente está testando tudo para depois escalar para o resto do Brasil. Os dois lados da negociação se encontraram durante o Inovativa Experience realizado na capital paulista pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e também pelo Sebrae. Diante dos investidores, os criadores de startup puderam apresentar os seus projetos e buscar apoio. Agora essa edição são 102, muito diversas, muito impactantes, muito sólidas, preocupadas com o que vão entregar como cidadãos, como comunidade. Então a preocupação com oceanos é muito frequente, engenharia de transformação, lixo, realmente histórias de sucesso, de estudo, esforço e muito diferenciado como sempre, porque a cada edição a gente fica ainda mais certo de que está fazendo um programa muito importante. O Paulo hoje é mentor do Inovativa, mas também já foi empreendedor há 3 anos, quando lançou a própria startup, a Pricebook do Brasil. Quando a gente fala de startup, normalmente você associa startup à tecnologia. Então eu vejo, por exemplo, nas apresentações que muitos técnicos que são experts em tecnologias nas mais diversas áreas, se apresentam muitas vezes como CEO, mas que carecem, por exemplo, de uma boa base de gestão. E eu acho que o Inovativo é um momento onde ele começa a se tocar com isso, começa a ter mentoria, começa a ter insights, né, que fazem com que ao longo da jornada e ao final da jornada principalmente, eles passem a perceber que a startup não é só tecnologia, né? A startup precisa de uma base de gestão para que ela efetivamente possa ser sustentável. Por experiência própria, hoje ele orienta os novos empreendedores sobre qual o melhor caminho a seguir. E mais do que isso, destaca o que muitos acabam deixando de lado nessa jornada. O que uma startup deve ter para se tornar atrativa no mercado? Eu preciso de um bom marketing, eu preciso de uma boa relação com as questões das despesas financeiras, de um modelo de negócio que venha a monetizar e se tornar uma startup sustentável que possa tracionar e escalar. E quem sabe no futuro, né? Como é o sonho da maioria do pessoal das startups, tornar um unicórnio, né? E uma última notícia, essa de interesse de jovens empreendedores. A Prefeitura de São Paulo lançou o edital para a 9ª turma do VaiTech. É um programa que oferece oficinas, assessorias e um aporte financeiro de R$ 45 mil. O programa auxilia jovens a criar, desenvolver, validar e impulsionar empreendimentos inovadores e que utilizem tecnologia como parte essencial do modelo de negócio, com potencial de desenvolvimento local e a geração de emprego e renda na periferia da cidade de São Paulo. A 9ª edição do VaiTech, Programa de Valorização de Iniciativas Tecnológicas, vai selecionar até 24 negócios das regiões menos privilegiadas da cidade. Os interessados poderão conferir o edital nesse endereço, adsampa.com.br/VaiTech. Bom, o Jornal do Empreendedor fica por aqui, mas amanhã nós vamos convidar novamente a Natália Soutosa, técnica de projetos da Fundação Getúlio Vargas, para falar para a gente sobre o Salão Nacional do Turismo, que acontece na semana que vem aqui em Brasília. E como você viu, nós tivemos dificuldade, problema na comunicação, não deu para conversarmos hoje. A próxima edição do Jornal do Empreendedor é às 7h30 da noite. Uma ótima tarde para você, ótimos negócios e até mais.